Olá, nós estamos aqui de volta, eu, Marília Bezins e Sérgio Pascoal, no canal O Que Rola na Geronto. Hoje, Carlos não está conosco, mas porque ele está de férias e ele está viajando, vai nos assistir e dar os seus palpites e estará conosco no próximo episódio do canal. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que são referência para a temática que nós vamos abordar. E eu gostaria muito, inicialmente, de agradecer a presença de ambos, que concordaram. Nós pressionamos um pouquinho para que essa gravação acontecesse hoje, vocês vão entender por quê. Então, eu quero muito apresentá-los inicialmente. Tá? Então, nós estamos aqui com o Dr. Jarbas Roriz, médico geriatra, e com a Cristina Hoffmann, psicóloga, que trabalhou no Ministério da Área Técnica de Saúde do Idoso de 2012 a 2019, uma pessoa especialista na área de gerontologia e gestão, entende muito do assunto que nós vamos discutir aqui com vocês, e eu agradeço imensamente a presença deles aqui esta noite. Então, assim, só deixa eu apresentar adequadamente o Dr. Jarbas, que eu não fiz isso, mas por uma questão tecnológica. A tecnologia é ótima quando ela funciona, quando ela foge da mão da gente é um horror. Né? Dr. Jarbas é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, então nós estamos aqui com pessoas de diferentes lugares. Cristina está em Brasília, nós estamos em São Paulo e Dr. Jarbas está no Ceará, acredito eu, né? Isso. Sim. Doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP do campus de Ribeirão Preto, meu colega da USP, então, especialista em geriatria pela SBGG e presidente da INGA, Instituto de Geriatria e Gerontologia do Ceará. Então, muito obrigada, doutor Jarbas, muito obrigada, Cris, por vocês terem aceitado o nosso convite. Então, deixa eu contar um pouquinho para quem nos escuta o porquê que nós estamos aqui hoje. Eu vou só resgatar algumas coisas que nós já tivemos oportunidade de gravar com vocês. Tá? Nós estamos na década do envelhecimento saudável. Então, essa foi uma determinação da Organização Mundial de Saúde que decretou que de 2021 a 2030 nós estaremos na década do envelhecimento saudável. E é um pouco nesta temática que nós vamos conversar com vocês. Nós vínhamos caminhando bem antes da pandemia. A cada ano, nós ganhávamos meio ano de expectativa de vida. O que é isso? Quando uma criança nascia, esperava-se que ela vivesse em torno de... Nós já tínhamos chegado em torno de 76,6 anos de idade. Então, a cada ano, este foi um crescente desde a década de 50, nós fomos aumentando gradativamente meio ano por ano, nessa expectativa do quanto eu vou viver a partir do momento que eu nasço. Tá? E isso é bastante positivo, isso é decorrente de uma série de medidas de saúde, dos avanços técnicos científicos, uma série de estratégias que contribuíram para a melhoria da qualidade de saúde e de vida da população, permitindo que elas vivessem mais. Com a pandemia, ainda estamos na pandemia, eu sempre falo isso, a pandemia não acabou, ela pode estar melhor, mas ela ainda não acabou. Com a pandemia do coronavírus, nós tivemos uma redução da expectativa de vida em 4,4 anos. Ou seja, a cada ano aumentava meio ano, e, de repente, com 2 anos de pandemia, a gente perdeu 4 anos e meio, né? 4,4, um pouquinho menos de 4 anos e meio. Nós voltamos para como estávamos em 2010, então regredimos 12 anos neste campo. Mas nós queremos acreditar que, a partir do momento que a pandemia realmente for controlada, nós possivelmente vamos voltar a ter estes ganhos na expectativa de vida.
Tá? Então, considerando essas questões e considerando a década do envelhecimento saudável, para a gente começar o nosso diálogo, eu queria perguntar para o Dr. Jarbas e para a doutora Cristina, do ponto de vista de vocês, o que pode contribuir com esta década do envelhecimento saudável? Essa é uma medida política da Organização Mundial de Saúde que envolve uma série de ações, intervenções e estratégias que atinjam a todos. Existe um grande incentivo ao combate das desigualdades existentes nos diferentes países do mundo. Então, o que vocês diriam sobre isso para a gente começar a conversar um pouquinho? Cris, quer começar? Abre o microfone. Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez poder estar participando do canal que rola na Geronto, né? Sempre trazendo informações e atualizando, né? Todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Sim, quando você fala, né, o que contribui, o que contribuiria, ou até assim, o que representaria, afinal de contas, né, que ações que seriam necessárias para que realmente essa década fosse uma década que motivasse, que estimulasse o envelhecimento saudável, dentro do conceito que se traz, né, do que seja, né, que está relacionado à participação, ao espaço. Então, a própria OMS, ela traz alguns eixos importantes. Eu, particularmente, né, você falou, o que vocês pensariam? Eu continuo numa luta que é de anos, de muitos anos, que é trazer para a pauta política e técnica o tema da pessoa idosa, o tema da saúde da pessoa idosa em especial. A gente está falando aqui muito do campo da saúde, mas de um modo geral das políticas. A gente precisa falar sobre, a gente precisa ocupar os espaços e, com isso, diminuir estigma, diminuir preconceito, trazer e dar visibilidade para as pessoas idosas. Essa é uma questão importantíssima. A gente não vai ter década de envelhecimento saudável se as pessoas não escutarem, não verem, não enxergarem, não incluírem nas suas pautas, nas políticas, principalmente nas políticas públicas. Doutor Jarbas? O que a Cristina acabou de falar sobre as políticas públicas, né, é muito importante. A gente faz um link com a política de envelhecimento ativo, que é necessária de ser realizada, né, e sobre as principais medidas, né, que deveriam ser estimuladas. Primeiro, a gente tem que começar pelo que é mais simples, mas é o que mais tem impacto e mais evidência de que possa proporcionar um envelhecimento mais saudável, que é a alimentação, né? A alimentação saudável é fundamental, é o primeiro passo, tá? Nós somos aquilo que nós comemos, tá? Isso vai ter um impacto muito direto no surgimento de diversas doenças, né? Sobretudo doenças cardiovasculares, que são a principal causa de mortalidade na população, doenças oncológicas, né? Então, a alimentação saudável, bem equilibrada, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a atividade física, né? O exercício físico, ele está associado a um envelhecimento mais saudável. Envelhecer com ou sem atividade física são dois caminhos completamente diferentes, tá? O impacto é muito grande. Hoje se discute muito aí na geriatria o papel, inclusive, do sistema muscular, né, no envelhecimento, com a sarcopenia, com a perda de massa muscular, que se relaciona com condições metabólicas, tá, e inclusive com doenças neurodegenerativas também, para a gente ter uma ideia de quão importante é esse ponto da atividade física, né. Um outro ponto também importante é o sono, a qualidade do sono, né? E a gente tem aí uma alta prevalência, né, de doenças como a apneia obstrutiva do sono, também se relacionando com essas condições cardiovasculares e neurodegenerativas, né? Reduzir estresse. O estresse é terrível, porque o estresse aumenta hormônios como cortisol, que são pró-inflamatórios, né, e que vão alimentar, então, a cascata de doenças no nosso organismo. Então, quando se fala em reduzir estresse, não é uma coisa assim que às vezes virou um jargão, se fala muito, mas as pessoas talvez não valorizem, não dêem a importância devida. Isso realmente causa muito impacto e também com as doenças oncológicas, né? Com os genes de câncer, isso está muito relacionado. O álcool, a ingestão de álcool, moderadamente, ela é saudável, né? Existem estudos que mostram, inclusive, que quem ingere moderadamente tem um benefício em relação a quem não ingere nada de álcool.
né? Isso é curioso. O grande problema está no limite e no abuso, né? Que é muito fácil abusar se não tiver o devido cuidado. Não fumar, né? Outro ponto realmente muito importante, o tabagismo, aí esse não tem história de moderação, ele não deve ser estimulado de forma alguma, né? É a interrupção mesmo, né, do tabagismo, né? Eu diria que a questão do envelhecimento ativo, né, das políticas públicas, voltando ao ponto que a Cristina falou, a gente precisa ter condições nas cidades, né, para a prática esportiva, para o lazer, para o entretenimento, para o estímulo cognitivo e para a socialização das pessoas que estão envelhecendo, né? Então, acho que esse é um ponto também de grande importância, tá? Bom, é o que eu gostaria de destacar aí, essas considerações iniciais. E, por último, não poderia deixar de falar da imunização, tá? Que vai ser aí também abordado, que é uma medida de prevenção, de promoção de saúde fundamental. Olha, Jarbas e Cristina, em primeiro lugar, uma saudação para vocês. Eu queria reforçar a saudação e o agradecimento do canal pela vinda de vocês nessa contribuição de uma discussão muito importante. E eu queria, até pegando o gancho aí final da fala do Jarbas, né? A questão, uma das grandes causas de melhoria da mortalidade, ou da prevenção da mortalidade, portanto, da longevidade, né? E que levou ao envelhecimento populacional no mundo inteiro, foi a vacinação. A vacinação é realmente uma promoção de saúde, prevenção de doenças e proteção da saúde. E a gente, inclusive, nós passamos agora no momento da pandemia em que a importância da vacina foi cabalmente demonstrada. Quer dizer, o que fez, de fato, o coronavírus ir para o chão, né? Não digo ser derrotado, mas ele realmente diminuir a mortalidade que ele vinha fazendo impressionante foi a vacina. E existe, portanto, no Brasil, o Brasil tem uma tradição de vacinação enorme, muito importante, e existe um calendário vacinal que, inclusive, da década de 70 para cá, foi estendido para a população idosa. E que, inclusive, há hoje no SUS muitas vacinas disponíveis para os idosos, no próprio SUS, não é? Uma das questões importantes, a gente viu, por exemplo, a questão da vacina contra a influenza, e uma importância da vacina contra a influenza era para não morrer de pneumonia, né, etc. Mas tem outras causas de pneumonia que é uma causa de mortalidade importantíssima para os idosos. E existem vacinas contra os principais agentes da pneumonia. Então, o que eu queria de vocês, não é? Quais são as vacinas atualmente disponíveis no SUS para os idosos? Tem nesta calendário vacinas contra pneumococo, e como que a gente pode fazer com que todas as pessoas, todos os idosos saibam quais são as vacinas que eles podem procurar no SUS. Então, eu passo a palavra para vocês, e não sei se a Cristina primeiro ou Jarbas depois, mas vocês decidem. Bom, Cristina, quer falar? Quer que eu fale? Pode falar, Jarbas, depois eu complemento. Obrigada. Jarbas. A vacina da influenza, né, é uma vacina que deve ser feita anualmente, e ela é ofertada gratuitamente no SUS, né, atualizada anualmente. Estamos agora na época da vacina da influenza, né, já com a atualização das cepas, tá? A vacina pneumocócica, ela é disponibilizada no SUS, mas somente para grupos especiais, né, no momento. Então, ela não é de ampla distribuição para as pessoas idosas, mas para aqueles portadores de condições como doenças pulmonares, crônicas, doenças cardíacas, diabetes, tá, doenças oncológicas, imunossuprimidos,
né? Então, essa subpopulação mais vulnerável a complicações, ela tem direito ao receber a vacina pneumocócica no SUS. Tá? A vacina para tétano, né, pode ser a vacina tríplice acelular ou ADT, elas são vacinas também rotineiras no SUS, tá? E podem ser aplicadas e precisam ser atualizadas. E esse é um problema que, às vezes, como a atualização é a cada 10 anos, às vezes isso fica frequentemente desatualizado e precisa ter essa lembrança, né? A vacina da hepatite B também é disponível no SUS, tá? Uma vacina importante para prevenção de hepatite crônica, né, de suas complicações, tá? Deve ser estimulada também. Agora, existem outras vacinas que não são disponíveis, tá, no SUS, mas ainda temos a vacina da febre amarela, né, em determinada situação, né, de endemia, de viagem para uma região endêmica, né, são vacinas, é uma vacina de situação especial e não de uso rotineiro, tá? E, eventualmente, também de sarampo em campanhas e situações de surtos, né, que podem ser disponibilizadas. Tá? Então, essas seriam as principais vacinas no SUS, além da vacina mais atual, né, no momento disponibilizada recentemente, que é a vacina da Covid. Muito obrigado, Jarbas. Cristina, tem algo a acrescentar para todos nós? Bom, eu acho que o Jarbas nominou todas, né, que estão no calendário, fazem parte do SUS, e essa questão que você falou, Sérgio, também é de extrema importância, a divulgação, né? A gente está, né, como o Jarbas falou, a gente está em plena campanha de vacinação da influenza, por exemplo, inclusive o dia D, né, que é aquela grande mobilização geral nacional, está previsto para o dia 30 de abril. Essa campanha contra a influenza vai de 4 de abril, né, iniciou até junho, dia 3 de junho, e é muito importante. Por que é muito importante? Hoje eu ainda estava conversando com o pessoal do Programa Nacional de Imunização, né, que existe um programa no Brasil que trata dessas questões, identifica as vacinas, faz esse acompanhamento, né, do número de doses, e eles estavam me contando que desde 2015 a cobertura vacinal tem apresentado diminuição e agravou muito a diminuição, digamos assim, chamou mais atenção nesse período de pandemia. Então, essa é uma questão muito importante, e aproveitando até o canal para poder esclarecer e dizer da importância que é a vacina, a importância que todos busquem a vacina, seja da influenza ou todas as outras, né, que Jarbas citou também. Para vocês terem uma ideia, em 2020, de 2019, 2020, 2021, a gente tem diminuído o número de busca. E assim, os motivos, digamos assim, são variados, são muitos. Em especial nesse período de pandemia, as principais hipóteses para essa diminuição da busca das pessoas, quando fala assim, baixa cobertura, não significa que não tinha vacina para todos, significa que as pessoas não foram tomar a vacina. E isso é muito importante, cumprir os esquemas vacinais, né? Essa é uma coisa fundamental. Diga, Sérgio, por favor. Não, Cristina, eu queria corroborar o que você está falando, mas eu queria te perguntar, então, e o Jarbas já falou, por exemplo, tem a vacina da pneumonia, também uma delas, mas a gente sabe, você está falando em informação importante, a gente sabe que muitos idosos não conhecem, né, o que tem no SUS, né, e o que eles podem estar recorrendo. Eu queria que você enfatizasse isso. Por exemplo, todas as vacinas, a da influenza faz campanha, né? A de sarampo agora está fazendo campanha. A pneumocócica não está, né? Entendeu? E é uma vacina que está disponível. Desculpa. Isso é bem importante. Eu não sei se... Bom, para falar um pouquinho, então, da pneumocócica, que eu acho que depois até vocês vão trazer, né, do momento que a gente vive, né, até o dia 25, que é a questão da consulta pública, mas só para falar dessa questão, assim, porque tem algumas vacinas que fazem parte do que a gente chama do calendário vacinal, que são essas, né,
com exceção, por exemplo, da pneumo, do calendário, que é isso, que entra em campanha, que é amplamente divulgado. E tem outras que são entendidas como imunizantes estratégicos, que são para determinados grupos atualmente, né? Que se enquadra essa pneumo 23, que é objeto de uma consulta pública, né? De ser considerada um imunizante estratégico, e aí a gente depois pode falar um pouquinho mais do que significa isso, afinal de contas, né? Porque é para um grupo específico de pessoas, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, e até porque os imunizantes estratégicos, a gente não encontra eles, assim, de imediato na unidade básica de saúde, porque não é lá que concentra, lá eles distribuem, eles vão aplicar, mas elas ficam no que são conhecidos como centros de referência de imunizantes estratégicos, os CRI, que foram criados lá em 1993, mas muito poucas pessoas conhecem, inclusive profissionais de saúde. Muitas vezes nem sabem assim que existem CRI. Então, isso é uma questão muito importante. Por quê? Então, a gente pode dizer que tem as vacinas que estão nos calendários, que vão para as unidades básicas, e tem aquelas vacinas estratégicas que vão para o CRI. E aí, essas vacinas que são distribuídas para o CRI, elas só chegam na unidade básica quando o gestor do município pede, quando ele fala, quando ele tem essa demanda. Aí ele busca essas vacinas no CRI, que faz chegar na unidade básica de determinado município. Então, tem um trâmite aí, um caminho importante, por isso que é tão importante se falar, se divulgar, e que o próprio gestor, né, de saúde, os profissionais, também expliquem isso, né, até porque, como são imunizantes estratégicos, geralmente são grupos de grande vulnerabilidade que precisam, né? Então, por isso que os médicos, os profissionais, de um modo geral, precisam ter esse conhecimento, porque também para lançar mão, né, dessas vacinas que são disponibilizadas no SUS e que precisam, então, chegar ao cidadão, né, de forma adequada e em tempo, né? Só lembrando, né, Cris, posso, Marília, só complementando um pouquinho o que a Cris falou, e disso que a gente está falando, só lembrando assim, a questão da vacinação da influenza, ela começou no Brasil em 1999. Tá? Ela vinha dentro de uma lógica mundial de vigilância à gripe. Foram criados grupos mundiais de vigilância à gripe porque se sabia, né, que em algum momento nós íamos ter grandes epidemias, não imaginávamos talvez uma pandemia, embora se discutisse isso, de vírus respiratórios, vírus de doenças respiratórias. Nós tivemos vários, o Covid foi o mais grave da situação, mas nós tivemos diferentes SARS que aconteceram, a gripe aviária, a gripe suína, aquela coisa toda, que já mobilizava. Então, em diferentes lugares do mundo, você tinha grupos de vigilância à gripe, que eu fiz parte quando isso começou e quando foi introduzida a vacinação em 99 aqui no Brasil. Naquela época, quando começou, não é a 23 valente de hoje, era outra vacina antipneumocócica, mas foram vacinados todos os idosos. Posteriormente é que isto mudou e a vacina de influenza ficou anual para todos e a vacina antipneumocócica passou a ser para os grupos vulneráveis, como é até hoje. Tá? Então, é só para contextualizar um pouquinho essa história, quer dizer, ela já foi para todos, isto mudou, tá? E passou a ser para os grupos vulneráveis. Eu acho que hoje a gente está aqui para discutir um pouco isso, da questão da vacina 13, 23 polivalente, da consulta pública, que a Cris vai esclarecer para a gente daqui a pouquinho, a importância que isso tem em termos de saúde da comunidade como um todo, saúde das pessoas do mundo como um todo, em especial a saúde dos idosos. Marília. Sim. Eu ia, quando a Cristina estava terminando de responder, salientar que, às vezes, muitas pessoas gastam dinheiro com vacinas e desconhecem que no SUS está disponível para os cidadãos. E agora eu queria perguntar para o doutor Jarbas, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa
bendita vacina pneumocócica, né, 1323. Primeiro, assim, vou fazer algumas perguntas bem objetivas. Qual é o nome correto, né? É antipneumocócica, ou se eu falo pneumocócica, já dá conta, não é? Qual que é o nome correto dela? Por que tem 13 e por que tem 23? Por que ela é valente ou ela é polivalente? Eu estou fazendo pergunta de leigos que nos acompanham aqui para entender melhor. E mais, de que a gente está, como nós estamos falando? Me apresente essa bendita vacina. Ela previne contra o quê? O nome é pneumonia, mas assim, né? Todas as pneumonias estão protegidas por ela, não é? Qual é a importância e por que idosos têm que prestar atenção e têm que ser vacinados na medida em que ela entre ou não no SUS, como direito para todas as pessoas idosas, e não só para os grupos especiais, como nós comentamos até aqui. Então, nos apresente essa vacina, por favor, Jarbas. Certo. Bom, com relação à nomenclatura, ela deve ser chamada de vacina pneumocócica polissacarídica, 2320. Esse é o nome completo dela. Tá? A Cristina falou há pouco da terminologia Pneumo 23, que é o nome da marca, né, do fabricante, mas é uma vacina, então, composta, tá certo, por uma mistura de polissacarídeos, certo, do pneumococo. Essa mistura, né, de polissacarídeos capsulares, ela é purificada, tá certo? Ela pode fazer, ela está disponibilizada para injeção intramuscular ou subcutânea, e são os 23 sorotipos mais comuns, que mais causam doença pneumocócica na população. Tá? Então, por isso que ela é 23 valente. Certo? E por que tem 13? Então, ela já teve antes composições menores, foi sendo criada. Né? Então, ela já foi 13 valente, desse polissacarídeo também, e agora ela é 23 valente na sua última versão desse tipo de vacina. Tá? Eu digo desse tipo de vacina porque também existe uma vacina conjugada para a doença pneumocócica, que é conjugada a uma proteína, certo? E dessa forma, ela é mais imunogênica até, potencialmente, do que a vacina 23 valente polissacarídeo. Mas ela não está disponível no Sistema Único de Saúde, essa vacina conjugada. Ela está disponível em clínicas privadas. Né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, elas, no calendário vacinal, ela recomenda a utilização, primeiro, idealmente, quando a pessoa tem acesso, a vacina conjugada, tá? 13, né? A primeira dose, e 6 meses a 12 meses após, ela deve fazer a vacina polissacarídeo 23 valente, que é o objeto da pergunta aqui. E aí, dali, 5 anos depois, fazer um reforço com a vacina polissacarídeo 23 valente novamente. Certo? Então, seria uma dose da conjugada 13, seguida de mais uma dose da 23, 6 meses a 1 ano após, e depois, ou uma segunda dose da 23, 5 anos, né? Após essa outra dose. Então, essa vacina, ela protege, sobretudo, das formas graves da doença pneumocócica. A doença pneumocócica, ela tem uma gama de situações. Ela pode ser uma sinusite, uma otite, e ela pode ser formas mais graves, como uma pneumonia e até meningites, causada por pneumococo. Então, o pneumococo é o germe mais comum de causar pneumonias, tá? E a doença pneumocócica é muito prevalente. A vacina, ela tem uma grande utilidade na prevenção das formas invasivas da doença pneumocócica, que é quando o pneumococo cai na corrente sanguínea, circula, sobretudo como complicação de pneumonias, certo? E de meningites. Então, a vacina reduz 60% a 70% a ocorrência de complicações e de mortalidade, tá? Quando o indivíduo tem a oportunidade de ser vacinado antes de adoecer de uma doença pneumocócica. Tá? Então, ela não protege 100% de adoecer, isso às vezes as pessoas, né, leigas têm essa dúvida, né? Pô, eu tomei a vacina para gripe, aí eu peguei gripe, como é que pode? Bom, a vacina, ela diminui a chance de ocorrer a gripe significativamente, no caso aqui, a pneumonia significativamente,
mas a pessoa pode adoecer, até porque no caso da pneumonia existem outros germes causadores de pneumonia, além do pneumococo, né? Existem germes gram-negativos, existem uma série de outras bactérias que podem também causar pneumonia. Mas ele pode adoecer, inclusive, da doença pneumocócica. Só que aí ele vai ter grande chance de ter uma doença com uma forma mais leve, mais branda, sem complicações, com menor mortalidade, né? E é interessante também da gente pontuar, Marília, a relação dessa doença pneumocócica com a ocorrência de outras doenças em paralelo. Porque na hora que o indivíduo adoece, ele gera inflamação, né, no organismo. No envelhecimento, você já tem o conceito do inflammation, né, da inflamação relacionada ao envelhecimento do organismo. E aí, às vezes, ele pega uma pneumonia e acaba desenvolvendo mais adiante, logo em seguida, por exemplo, uma complicação cardíaca. Ele instabiliza uma placa na coronária e tem um infarto agudo do miocárdio. Ele instabiliza uma placa no sistema vascular cerebral em algum ponto e acaba acontecendo um acidente vascular cerebral e assim por diante, né? Então, existem aí também as complicações indiretas, né, relacionadas à doença pneumocócica, que muitas vezes são subestimadas, porque elas não são devidamente relacionadas ao evento inicial, pneumonia, no caso, como complicação. Muitas vezes ela vai entrar na estatística como outra causa, né? Não estando relacionada à pneumonia. Mas, então, essa vacina é uma vacina importante, que hoje está no Sistema Único de Saúde para os grupos especiais, conforme a Cristina mencionou, né? Ela está nos CRIAs, né? Nos CRIAs, estrategicamente, né, para esses grupos especiais, mas há uma consulta pública, né, vigente sobre a possibilidade, consultando as pessoas, a opinião das pessoas sobre a possibilidade de ampliar a oferta dessa vacina para as pessoas com 60 anos e mais, ou seja, toda a população idosa poderia, né, receber essa vacina, e a gente pode discutir também um pouco sobre isso, qual seria a opinião, né, aí dos presentes aqui. Eu queria ver a opinião também da Cristina sobre isso. Só nessa colocação que o Dr. Jarbas já abordou um pouquinho do que eu já ia perguntar, falando da questão da doença pneumocócica, e das relações diretas e indiretas a ela, né? Nós fizemos um pequeno levantamento antes de vir aqui para a gravação e vimos que nós temos cerca de 272 mil internações ano por conta disso e 71 mil óbitos ano disso. Quer dizer, quando a gente fala dessas vacinas, a gente está falando que as pessoas morrem disso, né? As pessoas internam por causa disso e ficam internadas e muitas vezes têm um comprometimento importante da sua qualidade de vida em decorrência dessas internações. Não é só Covid que mata, não é só Covid que interna, né? A questão do Covid ficou muito importante agora por conta da pandemia, mas isso vale para a vacina de influenza, isso vale também para a vacina pneumocócica, agora na discussão a pneumocócica 23. Então, eu queria só que Cristina e Dr. Jarbas falassem um pouquinho assim, reforçassem um pouquinho essa questão da prevalência desta condição, né, dessa condição de doença, não condição de saúde, e do quanto ela do quão é importante prevenirmos isso para a população idosa como um todo. Considerando que teremos cada vez mais idosos na população, assim, não temos que esperar as pessoas ficarem extremamente vulneráveis, nós estamos falando de prevenção, vacina é prevenção, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Cris, doutor Jarbas, não sei quem gostaria de começar. E uma coisa interessante, importante, né, que vocês também tinham perguntado, por que é tão importante, então, né, isso que você está falando para as pessoas idosas, porque acaba que as pessoas idosas, elas têm condições que elevam o risco, né, e, enfim, e como, por exemplo, as comorbidades que eles podem apresentar, e a gente sabe que os idosos apresentam uma prevalência grande de comorbidade, né? E, por exemplo, DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, asma, doença renal, hepatite, enfim, são várias as possibilidades, digamos assim, de comorbidade que vão trazer ou tornar a pessoa idosa com uma maior
maior risco, né, de agravamento. E aí uma questão, só voltando um pouquinho, que eu acho que é muito importante, né, que Jarbas tocou e vocês também falaram, porque muitas vezes a gente escuta muita coisa, e ainda mais a gente num tempo de muita fake news também, né? E, eu não vou tomar porque vacina do SUS não é boa, ou porque o SUS não é o de menor qualidade. Na verdade, a gente já tem um Programa Nacional de Imunização instituído e fortalecido, tanto que o Brasil é um dos poucos países que tem um calendário de vacina pensando em todos os ciclos de vida. Isso é uma questão muito importante, né? Além do então, assim, a gente tem para criança, a gente tem para adolescente, a gente tem para adulto, a gente tem para idosos. Isso é uma coisa muito importante, porque sempre que possível é necessário esclarecer a importância que o Sistema Único de Saúde tem. Nesta pandemia que nós vivemos, se a gente não tivesse um Sistema Único de Saúde estruturado, nós teríamos condições e cenários muito mais difíceis. Então, essa é uma questão muito importante. E além disso, em relação aos idosos, né, que estava comentando, então, hoje, do grupo dos idosos, se não tiver alguma dessas doenças, enfim, como a pneumopatia, asma, fibrose cística e tantas outras, são elegíveis hoje para receber a vacina os idosos que residem em instituições de longa permanência e acamados. Então, é esse grupo, né? E na verdade, a consulta pública, ela tem por objetivo imunizar todos os idosos, tendo 60 anos ou mais. Então, qual é a diferença, digamos assim, o que muda, né? Porque qual é o objeto, digamos assim, dessa consulta pública que está aberta ainda, né? Então, eu queria reforçar a fala do Jarbas, porque é muito importante. Ele mostrou como que a infecção pneumocócica ela pode ser muito deletéria, levando à morte e, portanto, a muitas complicações, inclusive a morte. E a IEDA até já mostrou quantos estão morrendo por ano no Brasil devido a uma infecção pneumocócica. 71 mil pessoas, a maioria idosas, né? A maioria dessas pessoas é idosa, e, portanto, é algo muito sério e que temos uma vacina que é capaz de proteger, e o Jarbas já nos mostrou muito isso, tá certo? Então, eu queria perguntar duas coisas com relação a essa questão para Jarbas, e depois queria que a Cristina também, ainda mais nessa visão mais geral que ela está colocando da vacina também, eu queria que a Cristina também respondesse. Em primeiro lugar, é o seguinte: por que, então, se é tão importante a mortalidade e as consequências graves do pneumococo na vida das pessoas, né, que não estão vacinadas, né, por que o Ministério, o Sistema Público Brasileiro, colocou a vacinação pneumocócica apenas para esses grupos que a Cristina até já disse, né? Para idosos que estão nas instituições de longa permanência e para idosos acamados. Então, por que isso em primeiro lugar? Segundo lugar, que vocês respondessem o seguinte: eu estou imaginando aqui instituição de longa permanência que a gente tem milhares no Brasil. E a maior parte dessas instituições são instituições ou filantrópicas ou públicas e que têm uma carência muito grande, né? E estão nos rincões mais distantes desse país. Será que estes idosos, todos institucionalizados no Brasil, e todos os acamados, que é o que está disponível, por enquanto, será que eles realmente estão sendo vacinados? Quer dizer, ou será que todos os gestores sabem que eles têm de ir, porque parece que, como não está na Unidade Básica de Saúde, ela está disponibilizada no centro, no CRIE, tá certo?
tem de ser pedido. Será que as prefeituras têm pedido para que se vacine, né, corretamente? Eu sei que não é todo ano, é diferente da influenza, mas que se vacine corretamente todos os idosos acamados, institucionalizados neste país? Então, duas perguntas. Por que ficou só nisso, nesses dois nichos, se é importante para todos, e se nesses dois nichos realmente nós estamos tendo eficácia de vacinar, pelo menos nesses dois nichos. Jarbas. Eu vou fazer um comentário inicial, mas certamente a Cristina vai poder complementar com a experiência que ela tem do outro lado, né, dos bastidores da gestão da política da pessoa idosa. Eu acredito, Sérgio, que seja por uma questão de custo-benefício, no seguinte sentido: há uma finitude de recursos públicos a serem aplicados na saúde, né? Os recursos, eles são esgotáveis, né? Então, o que é que o Ministério, em determinado momento, fez? Eu vou colocar a vacina, mas eu não tenho recurso para colocar para toda a população idosa, e, portanto, eu vou elencar aqueles grupos que vão ter maior benefício com a vacinação, por serem os grupos mais vulneráveis, os grupos que apresentam maior taxa de complicação, são mais frágeis, como os idosos institucionalizados, e os portadores de comorbidades, que sabidamente têm índices de complicação maiores. Eu acredito que a explicação esteja fundamentalmente nesse ponto. Mas, aí eu vou fazer agora vou colocar uma opinião pessoal, né, uma crítica de uma pessoa que é interessada no tema da imunização e que tem uma visão de que a vacina é custo-efetiva, né? Porque se for bem estudado, se for bem documentado o impacto, é muito mais barato vacinar a população do que tratar doenças como internar idosos com pneumonia, internar idosos com doença pneumocócica tipo meningite, assim por diante, as doenças invasivas sobretudo, né? E suas complicações e o tempo de permanência hospitalar muito prolongado, quer dizer, requer muitos recursos e tudo. Então, se esse estudo for bem feito, bem conduzido, é fácil mostrar que a vacina é custo-efetiva para a população idosa. Essa é a minha visão, tá? Sobre o segundo ponto, eu acredito que depende muito também do gestor local. Existe a orientação, né, por parte do Ministério, mas a implementação, né, o SUS é municipalizado, né, então cada local tem a responsabilidade de usar corretamente o recurso existente e as vacinas disponibilizadas pelo Ministério, né? Então, vai depender muito do gestor local, certo? Mas, em geral, eu imagino que sim, pensando no Brasil como todo, eu diria que a maioria, né, das instituições estejam recebendo, sim, essas vacinas. Mas a Cristina pode nos trazer aí informações adicionais. Eu acho que são várias questões e vários pontos que a gente está trazendo aqui. Uma, que eu acho que você tocou num ponto que é muito importante quando a gente fala de saúde pública, que é essa questão de ter que se fazer escolhas, né? Saúde pública é isso também, né? Mas uma questão muito importante, por que não entra, não é incorporada assim de imediato, né? Um medicamento, um procedimento, porque lá na Lei 8080, lá de 1990, a lei, né, que com a criação do SUS, tem um artigo lá bem específico, que é o 19Q, que ele fala assim: qualquer incorporação, exclusão, alteração de medicamento, de produto, de procedimento, formulação, alteração, protocolo, porque tem os protocolos clínicos e tudo, diretrizes, isso cabe ao Ministério da Saúde, mas ele só pode fazer isso se ele tiver a partir da consultoria da Conitec. E aí entra a Conitec. O que é a Conitec? A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Então, qualquer medicamento, procedimento, serviço, mudança que seja pensado no Sistema Único de Saúde, ele precisa passar por essa comissão. Por isso, inclusive, que está
aí uma consulta pública. E aí, quem faz parte, afinal de contas, dessa Conitec? Quem faz parte da Conitec são as 7 secretarias do Ministério da Saúde, aí tem a Secretaria de Atenção Primária, Secretaria de Atenção Especializada, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é onde que está ligado diretamente, a Conitec está ligada diretamente, a de Gestão Participativa. Então, as 7 secretarias do Ministério, com um representante da Anvisa, um representante da ANS, um representante do Conselho Nacional de Saúde, um representante do CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, um representante do CONASENS, que é as Secretarias Municipais de Saúde, e um representante do Conselho Federal de Medicina. Então, este grupo é que compõe essa Comissão Nacional de Incorporação. Então, essa é uma questão. Então, tem um processo que, por um lado, a gente pode pensar assim, nossa, mas então é demorado, é burocrático? Sim, mas, ao mesmo tempo, também protege de outras questões, tipo, vamos pegar um medicamento que a gente sabe que não funciona para determinada doença e a gente acaba distribuindo, comprando e distribuindo. Então, é uma forma de proteger um pouco também a organização do Sistema Único de Saúde, de poder buscar. Por quê? Porque só pode ser incorporado qualquer desse procedimento, vacina, medicamento, a partir de evidências científicas. Isso está muito claro lá, né, nos artigos, na estruturação. Então, essa é uma questão importante. Por outro lado, uma outra questão que a gente falou aqui também, é isso que vocês trouxeram muito. As pessoas, todos os idosos que estejam residindo numa instituição de longa permanência, eles têm, por lei, a garantia de ter essa vacina. E como que vai funcionar? É fundamental que os diretores, gestores, enfim, busquem esse direito na sua Secretaria Municipal de Saúde. Isso é fundamental. Mas não é na Secretaria Municipal. Bom, se existir um CRI, que é esse Centro de Referência de Imunizantes Estratégicos, as pessoas podem ir diretamente no CRI. Mas o que acontece? Não existe em qualquer município. Todo estado tem ao menos um CRI, todo estado tem. Mas um estado, tipo Minas, tem, sei lá, 900, nem sei quantos municípios tem, é muito município, né? Com certeza tem mais de um CRI, mas digamos que tenha um CRI. Quando não tem o CRI, é preciso procurar a Secretaria de Saúde Municipal e fazer, porque é competência da Secretaria Municipal acionar o CRI para receber essas doses referente às pessoas que entram nesses critérios. Atualmente, a gente tem no Brasil 51 CRIs, em todo o território nacional, sendo que é no mínimo um por estado. Mas então vocês veem, né? É muito diverso e por isso a necessidade de ter essa informação. Então, porque não só nessa vacina, mas a gente às vezes escuta muitas vacinas que são disponibilizadas no SUS, as pessoas não sabem, não têm conhecimento, pagam, né, vão numa clínica particular, enfim. Então, isso é muito importante. Ter o seu calendário vacinal ali completo, né, as instituições, isso é muito importante que as instituições também atualizem, né, e acompanhem a vacinação também. Então, em relação a isso, de como que funciona, ou como que é essa incorporação e a composição da Conitec, é a partir desses critérios. E, a partir desses critérios, a gente chega depois, não sei se agora, mas depois a gente pode falar um pouquinho, o que é, afinal de contas, então, essa consulta pública. Né? Cristina, é aí que eu queria já aproveitar a deixa que você deu para nos explicar efetivamente o que é uma consulta pública, que nós já ouvimos várias vezes durante esse momento que nós estamos discutindo a vacina, a importância dela para a população idosa, a incorporação no SUS, você já nos falou o que é a Conitec, a importância disso, mas efetivamente, o que é esta consulta pública
ela é uma participação social, precisa ser técnico, profissional da saúde, ou qualquer pessoa pode entrar no site e dar a sua opinião, não é? Se a nossa opinião registrada na consulta pública, ela é considerada no mesmo, ou é só um protocolo para dizer que houve consulta pública? Se esta consulta pública, por exemplo, pode atender interesse, que contrata um monte de gente para dar opinião lá só para ser incorporado. Então, assim, explica para nós o que é efetivamente a consulta pública e qual a nossa importância neste momento que estamos discutindo a vacina antipneumocócica e a consulta pública, que você vai nos dizer até quando que ela se extingue, né? Que não está muito, nós não temos muito tempo. Por favor, Cristina. Sim. Então, o que é uma consulta pública? Na verdade, toda a ação de decisão que a Conitec tomar, ela tem que fazer uma consulta pública. Ela tem que deixar lá o determinado tempo, eu não vou lembrar de cabeça, não sei se são 20 dias, parece que são 20 dias, em casos excepcionais, devido à urgência, pode ser até no menor tempo. E ele tem um tempo para dar resposta também, para fazer a avaliação e para montar uma consulta pública. Então, o que é a consulta pública? A Conitec, que é essa comissão que eu falei, que é composta por todos aqueles componentes, representantes do Ministério, de todas as secretarias, mais CONAS, CONASENS, a ANS, Anvisa, enfim, o Conselho Nacional de Saúde, tudo, eles elaboram relatórios. Então, existem 2 relatórios que são elaborados. Um relatório técnico, que é voltado ao profissional, ao pesquisador, ao profissional, e um relatório para a população, numa linguagem mais clara. Sempre tem que ter esses 2. Se vocês entrarem no site da Conitec, vai ter lá um linkzinho, relatório técnico e relatório para a população. Bom, em tendo relatório, nesse relatório tem que constar, tem que ser publicizado o nome de quem pediu, quais foram os estudos, quais foram os achados, quais foram as justificativas, qual foi o parecer da Conitec, porque a Conitec só bota em consulta pública, mesmo tendo parecer desfavorável. No caso específico dessa, o parecer inicial é desfavorável. Por quê que eles dizem? O que eles dizem? Então, assim, nessa consulta pública, por exemplo, quem fez a proposta para a inclusão e distribuição da vacina para todas as pessoas foi uma indústria farmacêutica chamada Organon Farmacêutica Limitada. Ela que foi a autora desse pedido de ampliação para o número da população. A partir disso, e em sendo também feita por uma instituição que tem um interesse, embora ela até declarou que não tem conflito de interesse, mas na nossa compreensão, sim, pode ter, né, porque é uma indústria que fabrica fármacos, enfim. Isso é uma questão importante também, e por isso a importância da Conitec e desse caráter científico que não pode perder. A Conitec não pode perder o caráter científico, porque ela tem que avaliar todos esses aspectos, inclusive, né? E aí, quando se entra, qualquer pessoa pode se posicionar. Por quê? Tem também 2 formulários. Tem 2 relatórios, um técnico e um para a população, e tem 2 formulários. Um formulário chama assim, experiência e opinião, onde a pessoa, geralmente a mais leiga, vai ler, vai ter acesso lá de o que é, o que está pedindo, quais são os estudos, quais foram os achados, e a pessoa pode dar a sua opinião, a partir da sua experiência ou de uma posição. Qualquer pessoa pode. Tem os dados iniciais que você preenche, qual é o seu nome, enfim, onde que você mora, essas coisas todas. E um outro formulário é o técnico científico, porque se você quiser incluir um outro estudo, se você quiser incluir alguns argumentos, tudo que você for argumentar precisa ser anexado o estudo de onde você está tirando, né? Quando a gente diz assim,
Ah, mas ela tem um custo-efetividade importante. Tem que comprovar isso. Isso tudo precisa ser. Então, por isso que chama formulário técnico-científico. Então, qualquer pessoa pode entrar no site conitec.gov.br/consultas-públicas. Lá, daí vai ter um monte, porque muitas consultas. Aí tem que procurar a consulta pública número 15. A consulta pública tem o número e tem o título, que é aquela vacina pneumocócica 23 valente polissacarídica para imunização de idosos, entre parênteses 60 mais, contra doença pneumocócica. Então, qualquer um de nós, e é muito importante que todos que possam entrem, leiam os relatórios, não são tão extensos, mas é muito interessante, porque lá tem dados, e tem inclusive o parecer da Conitec, né? Então, isso é importante para você colocar a sua opinião e poder avaliar se os argumentos da Conitec convencem, né, desse parecer deles, ou se não convence, que você possa contra-argumentar. E essa contra-argumentação é feita nesses 2 formulários. E, assim, o mais importante, a consulta pública está aberta até o dia 25 de abril, que é segunda-feira. Então, é muito importante que divulgue ao máximo para os profissionais, para os colegas, para as instituições, enfim, de pesquisa, de ensino, porque muitas pessoas pesquisam isso, e, inclusive, a própria empresa Organon, que fez o pedido, né, no caso, ela também, um dos critérios da posição da Conitec é porque não anexou tantos estudos, parece que foi um único estudo, sabe? Então, isso também é uma questão importante de ter esses dados. Então, é muito importante que circule pelas instituições de pesquisa, pelas universidades, os grupos, de um modo geral, de pessoas que discutem a questão da imunização, para que realmente tenham contribuições. E hoje eu ainda estava conversando com o pessoal que acompanha a PNI, eles falaram, eu falei, mas e muda, e vai mudar? Ela disse, bom, sempre que tem uma consulta pública, sim, o que você tinha perguntado, né, Marília, pode ocorrer mudança, sim, desde que seja bem fundamentado, enfim, por isso que é muito importante o maior número de pessoas lerem, se apropriarem e realizarem as suas contribuições. Isso é extremamente importante. Então, Cris, só reforçando o que você falou, eu agradeço toda a sua explicação em relação à questão do que é uma consulta pública e da importância da participação da sociedade, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de sociedade propriamente dita, nessas questões. Então, assim, nós estamos gravando o programa hoje, né, e como eu falei no começo, agradecemos muito a presença do Dr. Jarbas e da doutora Cristina Hoffmann aqui para trazer isso, e vamos divulgar logo em seguida, porque a consulta pública vai até segunda-feira. E nós estamos no meio de um feriado de carnaval fora de hora, tem tudo isso, né? Então, estamos entre 2 grandes feriados, Semana Santa e Carnaval fora de hora, e temos uma consulta pública que fala especificamente da ampliação da cobertura vacinal da pneumocócica 23 para toda a população idosa, que hoje é restrita aos grupos mais vulneráveis, para que isso possa atingir toda a população idosa. Lembrando também que, dentro da proposta, eles não estão falando para vacinar todo ano, como é a gripe. A ideia da vacinação é vacinar uma vez e voltar a vacinar para os grupos mais vulneráveis. Então, toda vez que a gente trabalha com essa questão do custo, da eficácia, essa coisa toda, também temos que lembrar o que significa isso na hora que estamos falando para vacinar uma vez, pelo menos uma vez, toda a população, justamente pensando na promoção da saúde, na prevenção de doenças. Nós aqui, né, do canal, fazemos, e Cristina está conosco nisso, acredito que o Dr. Jarbas também faça parte, fazemos parte de um movimento que se iniciou mais recentemente, que é oriundo do Grupo Velhice Não é Doença, que obteve a grande ação vitoriosa junto ao OMS, de tirar velhice do CID-11, etc. Esse movimento se chama Velhice Cidadãs. E esse movimento está trabalhando, começou a trabalhar e quer e vai intensificar
intensamente trabalhar para garantir os direitos das pessoas idosas, entendendo assim, todos os direitos. Então, assim, nenhum direito a menos para todos os idosos. E a gente entende e trouxe para essa discussão, dentro deste contexto, que a vacinação, neste momento, esta vacina especificamente, talvez pudesse entrar ou devesse ser defendida como um direito das pessoas idosas, da população idosa como um todo. Queria só que vocês dessem, a gente está caminhando para o encerramento, que vocês dessem só uma opinião em relação a isso, para que a gente, então, possa ir para o encerramento da gravação de hoje. Doutor Jarbas? Olha, o direito mais importante que existe é o direito à vida, né? E uma medida de imunização que reduz mortalidade, reduz complicações, ela é, com certeza, um direito da pessoa idosa, dentro desse conceito de saúde e de direito à vida. Então, na minha opinião, sim. Eu acho que esse é um direito, uma bandeira que deve ser levantada de direitos da pessoa idosa. Cris? E eu incluiria, viu, Jarbas, além do direito à vida e à condição favorável, também o direito à informação. Essa é uma questão muito importante, porque para a gente conseguir reverter muito dos cenários que nós enfrentamos e nos encontramos muitas vezes, né? E também dessa questão que vocês falaram no início, dessa importância dessa articulação de políticas, de pessoas, de iniciativas, isso é muito importante, porque a gente não tem como falar de qualidade de vida se a gente não falar das condições básicas supridas também, né, das diferentes necessidades, né, que as pessoas todas têm, assim, como que a gente está falando de envelhecimento saudável, de envelhecimento ativo, se a pessoa muitas vezes não tem nem o acesso, né, ao que lhe é básico e necessário. Bom, a gente, então, vai caminhar agora para o encerramento. Eu só vou novamente enfatizar, nós discutimos aqui hoje com vocês a questão de estamos na década do envelhecimento saudável, estamos batalhando para que todos os idosos tenham seus direitos garantidos e para que a gente todos nós consigamos ter um envelhecimento com melhor qualidade de vida, além de todas as estratégias muito bem pontuadas pelo Dr. Jarbas no início do programa, a vacinação entra como uma medida extremamente importante. E, neste momento, estamos defendendo o direito dos idosos a ter acesso a uma vacina que vai contribuir com este ponto, garantir que a população idosa como um todo possa ser imunizada especificamente contra a doença pneumocócica e suas consequências, que impactam de forma bem importante na sua qualidade de saúde e qualidade de vida. Para isso, existe uma consulta pública aberta, nós deixaremos aqui no canal os links das consultas públicas para que qualquer pessoa interessada possa se manifestar. Eu não preciso ser um técnico, isso vale para toda a população, mas isso também é muito importante que os profissionais e os técnicos colaborem, entrem, se apropriem da informação e se manifestem neste sentido. A consulta pública ficará aberta até a próxima segunda-feira, dia 25. Então, nós pedimos que todos os que puderem entrem nessa consulta pública e se manifestem. Eu quero aqui agradecer imensamente a presença do Dr. Jarbas, da doutora Cristina Hoffmann aqui. Lembrando, nós não falamos no início, que o Dr. Jarbas está aqui representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, porque ele faz parte da Comissão de Imunização da Sociedade. A Cristina tem um histórico imenso de atuação no serviço público e na defesa do direito das pessoas idosas, principalmente em relação à área de saúde, e, portanto, são as melhores pessoas para trazerem essa discussão para todos nós. Então, eu, em nome dos colegas e do canal, agradecemos imensamente a presença de vocês e pedimos que todos possam colaborar com essa construção do melhor bem-estar dos idosos. Muito obrigada e aguardamos vocês no próximo episódio. Obrigada, gente. E não esqueçam do dia 30, hein? O dia D, vacina influenza também. Isso mesmo. A gente está em plena campanha de vacinação influenza. Não esqueçam disso. Muito bem lembrado, Cris.